Eu sou formado em bacharel e licenciatura em educação física. Eu fui atleta do mountain bike downhill, né? Competi 5 anos pela equipe Coyotes de São Bento. Eu sou do downhill, ele é cross country, né? É outra modalidade, né? Sim, sim. A indicação para quando você vai iniciar, independente qual for a atividade física, né? É procurar um médico para ver se você tem possibilidades ou está apto, né? Daí, só embarcar na magrela e pedalar. O spinning tem a própria modalidade e eu uso muito como aquecimento ou alguns protocolos de treinamento, né? É uma modalidade segura, às vezes a pessoa não sabe nem pedalar ainda, nunca pedalou. Aqui, como não tem movimento, né, não tem desequilíbrio, né, já pega a dinâmica, né. O cicloturismo, na verdade, é uma coisa recente aqui, né, no Brasil. Eu lembro que a época que eu comecei a pedalar, eu via muita coisa fora. Você não via pessoas pedalando, né? E agora, acredito que por pessoal vendo, o pessoal vindo de fora e toda essa movimentação começa a se empolgar, começa a andar. Daí vira uma mania, né. Em 1843, um príncipe francês casou com uma princesa brasileira. E esse príncipe francês e essa princesa brasileira, os nomes deles eram Francisco Fernando de Orleans e a princesa Francisca Carolina. Esses príncipes ganharam como presente de casamento uma extensão de terras no sul do Brasil. E quando aconteceu a Revolução na França, eles decidiram entregar essas terras para uma companhia colonizadora, a Companhia Colonizadora de Hamburgo, que vendeu essas terras para as famílias da Europa, da Alemanha, principalmente Alemanha, Suíça, Polônia, alguns da Noruega. Em 1851 veio o primeiro grupo de imigrantes, onde hoje é Joinville, no dia 9 de março, chegaram lá. Uma das condições da Companhia Colonizadora para que os colonos viessem para o Brasil era que houvesse uma estrada ligando o litoral ao Planalto. Então, em 1852, começou o planejamento da estrada e durante 30 anos foi construída essa estrada, ligando Joinville até Rio Negro. Qual era o principal objetivo? O escoamento da produção do Planalto. E hoje ainda existem bem poucos trechos preservados. Esse trecho aqui, o traçado é original. Observando, a gente percebe que existem sinais de que esse calçamento ainda existe em alguns lugares. Um patrimônio que não é só de Campo Alegre ou só de Santa Catarina. É o patrimônio da história do nosso país. Um país que teve príncipes, que teve princesas, como nos contos de fadas, que precisa ser resgatado. Uma história bonita e é uma história de valor para nós, para os nossos filhos, para as futuras gerações. Tem uma ponte que tem a parte de pedra que sustenta a madeira, que ainda é original. E se nós olharmos bem detalhadamente, as pedras todas são perfeitamente encaixadas.
o Belo Horizonte Morango surgiu em 2012. Começamos como quase uma brincadeira, né? Começamos com 1000 pés de morangos e dali começamos sempre aumentando e cada vez crescendo mais, e tanto que hoje já está com 15.000 pés de morango. Sempre morou em Porto Alegre, né? E acho que sempre vamos morar aqui. Já recebemos, né, o pessoal do cicloturismo, né, que viram a filmagem e daí vieram conhecer onde que era o lugar, e gostaram muito. A gente oferece o morango, né? Morango que é orgânico, que é orgânico, né? A gente trabalha com orgânicos, né? E também oferece o morango, vamos dizer, congelado, né? Para suco, né? Para fazer suco e geleias. Do que você gosta? De morango e de uva, né? A gente vive do turismo, né? Então o cicloturismo tá junto na mesma. Como às vezes eles passam, né? Deixam reservado, né? O produto. Depois eles vão nos pontos onde que estão com carro e pegam os carros e venham depois levar o produto que encomendaram. Pô, Campo Alegre é o primeiro mundo, né? Aqui o clima é muito bom, né? Esse ar fresco. É o paraíso, né? Nós ajudavam a arrumar a estrada do Francisco. Isso, no tempo que foi construída ela. O posto de vendas, digamos assim, era na sala da nossa casa. Porque daí a gente já tinha artesanato, tinha uma variedade de produtos que a gente vendia junto com as geleias e os ovos, que foi inicialmente a ideia, né? Como acabou ficando muito tumultuado na sala da nossa casa, e aí a gente construiu o armazém, então a gente começou a fazer a carne para comer aqui também. Aí entraram os bolos e os cafés. Aí depois veio o hambúrguer, ele entrou por último, assim, na história, e é o que faz mais sucesso. Daí agora a ideia é, futuramente, construir uns chalés para as pessoas poderem vir aqui também passar o final de semana. Olha, eu até pesquisei um pouco sobre as araucárias. Acabei assim me apaixonando por essa árvore mais do que eu já era. Em outubro é a época da florada. Existem as araucárias macho e as araucárias fêmea. As araucárias macho, elas soltam um negocinho assim que cresce na ponta dos galhos. Vamos supor que aqui assim é o galho, cresce aqui assim e vai soltar um pólen amarelinho. E a araucária fêmea, ela floresce. Se você filmar bem pertinho, vai dar para ver uma porção de pontinhas. É o receptáculo onde vai entrar o pólen. Esse pólen então entra ali, fertiliza essa flor. Eu concluí que ela floresce, recebe o pólen e ela se fecha para começar o desenvolvimento. A araucária floresceu, fecundou, fechou a flor e vai começar o desenvolvimento da pinha. Em abril é a época que começam a cair os pinhões. Só que essa flor que floresceu esse ano só vai amadurecer daqui a 2 anos e meio. Essa aqui é a pinha pequena, aqui tem uma pinha maior. E essa é uma pinha grande das pinhas que amadureceram em 2017, nesse ano. Então, fazendo uma cronologia, essa é a pinha de 2017, essa iria amadurecer em 2018, essa aqui iria amadurecer em 2019, e essa flor seria a pinha que iria amadurecer em 2020. Como o galho da araucária cresce na horizontal, se não houvesse um processo, se não houvesse um
segredo da natureza, uma técnica, não sei como se chama isso, os galhos quebrariam. Com, às vezes, 5 pinhas num galho. Então isso aqui é como se fosse um tronco de araucária cortado numa fatia. E aqui saem os galhos. A própria árvore vai desenvolvendo na saída dos galhos uma madeira mais dura, que a gente chama de pinho. Existem fósseis de araucárias de 250 milhões de anos. Pedalar é tudo de bom e é um turista que valoriza a natureza, porque está no meio da natureza, né? Então ajuda a preservar, valoriza, divulga. Na minha opinião, cicloturismo é tudo de